Bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional, nossa quarta aula. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre sistemas não lineares. Nós vimos uma introdução de como criar modelos matemáticos não lineares. A gente já tinha visto os lineares, né? Na aula passada a gente viu os não lineares, e hoje a gente faz mais 2 exercícios para fixar esses conceitos. Bom, e aí, de cara, eu já trago o exercício para vocês, que é o seguinte. Nós temos aí uma tabela com os valores de dólar, né, de 2010 a 2016. E se a gente for observar o gráfico com esses valores, né, com a evolução do dólar nesse período, é o gráfico que está aí abaixo. Então, ele começou com um valor pequeno, foi tendo aumentos constantes e no ano de 2016 ele teve uma queda do valor. Claro que hoje em dia esse dólar está bem mais caro do que está aí. Mas qual que é a ideia? A partir deste comportamento, então, nós criamos um modelo matemático que se comporte muito parecido com essa tabela. E aí nós vamos fazer um modelo linear, né? Primeiramente. Aliás, nós só vamos fazer um modelo linear para esse exercício. Eu poderia criar modelos não lineares, já que o princípio é basicamente o mesmo. Mas para esse comportamento que aí está, não vai adiantar muito nós criarmos polinômios de segundo, de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau. A gente teria pequenos incrementos, pequenas melhorias no modelo, e acaba que a equação ficaria tão grande que não valeria a pena o ganho que você tem pelo tamanho da equação. Mas o objetivo é que, a partir do momento que a gente entenda a mecânica para criar esses modelos, a gente consegue criar, então, um polinômio de qualquer grau e não apenas no primeiro. Então, vamos lá. Então, o que nós precisamos nós temos uma equação da reta, essa aqui, e nós temos uma função que nós queremos aproximar essa função de uma equação da reta. Então, o que nós temos? Dois termos. Uma função genérica, a gente tem aqui o que seria um índice e uma função que eu chamei aqui de G1 de x, mais um outro índice e outra função. Bom, e aí o que nós queremos? É essa função que nós vamos trabalhar, que a gente chama de função de aproximação. Agora, eu quero aproximar essa função de uma equação da reta. A equação da reta a gente sabe, né, que a saída é o valor que a gente quer obter, é y, ele tem um formato ax mais b, aonde b é o termo independente, que aqui eu chamei de A1. E a gente tem um outro termo, que é o índice, que aqui eu chamei de A2, e mais a variável, que aqui é a variável x. E para a gente aproximar essa função aqui dessa, observem vocês que eu tenho aqui, ó, A1. E aí, para que essa primeira parcela aqui, na verdade essa aqui, essa primeira parcela se aproxime dessa, o que eu tenho que fazer é tornar G1 igual a 1. Porque aí 1 vezes A1, eu aproximo essa primeira parcela dessa aqui. Então, nós já definimos o valor de G1. Agora, o que a gente precisa fazer é aproximar essa segunda parcela dessa aqui. O que nós temos aqui é um A2. Ora, isso nos obriga a fazer com que a função G2 ela seja o próprio valor de x. Com isso, a gente define esses dois valores da nossa função geral, da nossa função genérica, aproximando essa função, então, de uma reta, conforme dito. E aí, para que a gente tenha, como nós temos duas variáveis, né, nós precisamos, por que duas variáveis? A1 e A2. Nós precisamos, então, de duas equações. E aí nós vamos extrair essas equações desse modelo de regressão linear. Então, o que nós temos? A primeira coluna, a segunda coluna, e aí o que nós vamos fazer? O primeiro termo vezes a primeira coluna aqui, o segundo termo vezes a primeira coluna.
Aqui a gente tem essa segunda coluna, nós vamos fazer o primeiro termo vezes essa segunda coluna, o segundo termo vezes essa segunda coluna, e esse somatório, observem vocês que eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, e a gente já definiu quem é essa função G1, ela tem um valor igual a 1, então a gente já sabe quanto que vai dar essa multiplicação, seria 1 vezes 1, para que a gente faça esse somatório linha, a gente faz essa multiplicação linha a linha, e no final a gente soma tudo isso, porque aqui está dizendo que este índice aqui, ó, de A1, ele é o somatório da primeira linha da minha tabela até a última linha da minha tabela. E esse raciocínio vale para os demais. Então, nós temos a função G1 vezes G2, a gente faz essa multiplicação linha a linha na tabela, e depois soma todo mundo para obter esse resultado aqui, e por conseguinte o índice de A1 dessa segunda linha. Esse raciocínio vale para todas as outras equações. E o termo independente é a saída do sistema, que é o y, né? Vale destacar que f de x é a mesma coisa que y. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma função, então a gente está convertendo uma entrada, a gente está convertendo uma coisa em outra coisa. Geralmente a entrada e a saída. A gente converte uma entrada numa saída por meio de uma regra. Essa regra a gente dá o nome de f de x, também conhecido como y. Então aqui eu posso ter matéria-prima, produto acabado. Eu posso ter, por exemplo, meses e número de pessoas que contraíram a doença da moda, né? Que é o coronavírus. Enfim, porque a gente precisa transformar alguma coisa em outra coisa por meio de uma regra de transformação, e é o que a gente está fazendo aqui. Ó. Nós estamos, então, criando esse nosso espaço de partida aqui. Eu estou chamando de A1 e A2, então eu tenho um espaço bidimensional. Meu X aqui, eu chamei de A. E meu Y são esses valores aqui. É a minha saída do sistema. Bom, então vamos lá. Feitas as considerações, vamos transformar então aquele dado em uma tabela, para a gente poder fazer as multiplicações e retirar o modelo matemático. Bom, então o que a gente tem aqui em 2010, e aqui eu estou pegando o ano só com 2 dígitos, poderia pegar com 4, sem problema nenhum, mas resolvi pegar o ano só com 2 dígitos. Então a gente tem 2010, 2011 até 2016, e o valor do dólar neste período. Observe que eu vou precisar desse somatório mais tarde. Então, eu já aproveitei e já fiz essa soma aqui de uma vez. E nós já fizemos as aproximações. A gente sabe que G1 vale 1 e G2 vale o próprio X, e o X é a entrada do sistema. Está aqui. Ora, então eu já consigo definir esses valores. G1 vale 1 para todas as linhas da tabela, e G2 é a própria entrada, é o próprio ano. Maravilha. Então, já defini as 2 primeiras colunas. Agora, o que eu preciso? Eu preciso dessas multiplicações aqui, que são exatamente esses valores aqui, ó. G1 vezes G1, G1 vezes G2, G2 vezes G1, G2 vezes G2. Então, a tabela foi montada exatamente para que eu consiga extrair essas multiplicações para poder montar as equações. Bom, e aí basta então a gente fazer essas multiplicações, e aqui eu trouxe um índice, que nós vamos precisar depois de calcular o que a gente chama de R2 na estatística, que é o coeficiente de determinação. Esse R2 na estatística, esse coeficiente de determinação, significa o quão representativa a equação que eu criei é. Ou seja, o quanto que ela consegue acertar, o percentual de acerto que ela tem em relação aos valores da tabela. Então, o que eu quero? Eu quero criar uma equação matemática que se comporte exatamente dessa forma aqui, ó, exatamente como os valores da minha tabela. Daí, o poder que esses modelos matemáticos têm, né? Ou seja, se a gente tem um comportamento, independente de que tipo de comportamento é esse, a gente consegue criar equações matemáticas que representem esses comportamentos.
Bom, e aí eu vou precisar de calcular a diferença, né? A variação, que aqui eu chamei de resíduo, linha a linha. O que é o resíduo? É o y real, né, a saída real do sistema, menos a saída calculada. A saída calculada é essa aqui, ó, essa coluna aqui. Então, nós vamos fazer a saída real menos a calculada para a gente ver qual que é a diferença. E, obviamente, nós vamos levar isso aqui ao quadrado, para isso aqui assumir um ar de variância. Né? Essa variância vem lá da estatística. E aí nós vamos precisar dessa variância para a gente calcular o R2, mas isso tudo é cena dos próximos capítulos. Por enquanto, vamos nos ater a essa parte aqui da tabela. E a gente sabe esses valores de G1 e G2, basta então que a gente faça essas multiplicações. Então, por exemplo, G1 vale 1, G2 vale 10. Quando eu fizer essa multiplicação, vai dar próprio G2. Haja vista que G1 é 1 para todo mundo. Então, G1 vezes G2 é o próprio G2. E aqui observem vocês que eu já comecei a fazer o somatório aqui para poder montar as minhas equações. Então, eu somei G1 vezes G1, fiz isso linha a linha, aqui, ó. G1 vezes G1, linha a linha, mas aqui está dizendo que eu tenho que pegar o somatório da primeira até a última linha, que no nosso caso aqui é a sétima. G2 vezes G1, está aqui, ó. Eu posso pegar o somatório. Então, a gente já sabe, a gente já consegue montar a nossa equação. Esse resultado aqui vai dar 7, esse resultado aqui vai dar 7. Aqui eu tenho G1 vezes G2, ó. Esse valor aqui, ó. G1 vezes G2, esse resultado vai dar 91. E aqui eu tenho G2 vezes G2, esse somatório aqui, ó, também vai dar 91. E aqui, ó, o termo independente dessa equação de cima é a saída, que é o f de x, que é isso aqui, ó, vezes a função G1. E a função G1 é 1 para todo mundo, então vai dar a própria saída. Aqui, ó. Então, eu tenho esses valores aqui. Opa, desculpe, aqui eu estou pegando esta aqui, ó. Perdoe. Ora, se eu fizer esse somatório aqui, eu vou achar uma coisa estranha aqui nessa tabela. Só um instante. Tem algum erro aqui, e eu só detectei isso aqui agora. Esse somatório aqui, ó, tá dando 1.211. Faz o menor sentido ser 1.211. Eu tenho 1,5 mais 1,7 mais 2, isso aqui deve dar 17,97. Então, senhores, os meus resultados vão ficar diferentes, tá? Depois eu vou consertar isso aqui e vou enviar para vocês. Mas, enfim, eu fiz todas as contas baseado nesse número que está aí. Portanto, 1.211. E o resultado aqui deu... Esse aqui está mais correto. Também está com cara de estar errado. Esse valor aqui bateu com esse. Enfim, ou seja, esse aqui também está errado. Que bom, né? Fazer um exercício todo errado. Mas, enfim, o que importa aqui para mim agora é mostrar para vocês como é que resolve isso, tá? Eu vou corrigir todos esses valores, eu montei isso agora à tarde, para poder dar aula para vocês, então não tive tempo nem de fazer revisão. Provavelmente essa multiplicação aqui deve estar certa. Provavelmente esses valores aqui ficaram invertidos. Esse aqui deve ser desse, esse 17 aqui deve ser desse. Mas, enfim, eu vou continuar as contas matemáticas aqui baseado nesses valores que aí estão. Bom, então a gente consegue montar o modelo matemático agora extraindo esses valores da tabela. Repito, esses valores estão errados, mas é eles que eu tenho aqui e é eles que eu vou continuar. Claro que isso vai dar uma diferença no meu modelo, claro que isso vai cair a qualidade do meu modelo, já que eu montei errado, mas importa, conforme eu disse, é a mecânica da coisa, a forma de se fazer o cálculo. Bom,
Entendido como é que a gente extrai essas equações, agora é resolver isso aqui. E a gente sabe resolver. Esse sistema ele é bem simples, porque como eu tenho só duas variáveis, eu vou ter então apenas dois vetores, né? Apenas duas equações. Eu poderia isolar uma dessas variáveis e substituir na outra. Achar o valor de A1, depois volto, substituir na segunda, acho o valor de A2. Mas eu vou fazer pelo método de escalonamento de Gauss, que é o que a gente viu, né, lá na primeira aula. E aí, veja bem, eu saio da representação polinomial, porque ele é mais enjoado de fazer conta, passo para a representação matricial. Matriz é muito mais fácil de fazer conta com polinômio. E aí a gente sabe pelo método de Gauss o seguinte: abaixo da diagonal principal, todo mundo tem que estar zerado. E aí, abaixo da diagonal principal, a gente só tem esse valor. A matriz é muito pequenininha. Então, é fácil de fazer. E aí, a gente já sabe montar o fator que a gente vai multiplicar. Esse fator nada mais é do que quem é que a gente quer zerar com sinal trocado, portanto, menos 91, dividido por elemento pivô, que é esse cara aqui, ó, dividido por 7. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai achar um valor. E agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar este índice pela primeira linha para somar embaixo. Multiplico em cima, somo embaixo, coluna a coluna. Por que eu faço, por que eu tenho esse macete? Porque observe você o seguinte: quando eu faço quem eu quero zerar com sinal trocado dividido por elemento pivô, na hora que eu multiplico pela linha de cima, observem vocês que eu vou multiplicar por 7. E aí corta esse cara aqui. Esse cara vai exatamente sobrar o simétrico dele. E quando eu fizer essa soma, menos 91 mais 91 dá zero. Como era de se esperar, porque nós montamos a operação matemática exatamente para zerar esse elemento aqui. Então, esse é o motivo pelo qual a gente monta o fator com seno. Quem a gente quer zerar? Esse 91 aqui, com sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. A gente acha um número, e aí a gente vai multiplicar esse número, coluna a coluna, em cima e somar embaixo. Multiplicamos essa primeira aqui, deu menos 91, quando somado com 91 deu zero. Multiplicando isso por 9 vai dar um valor, que quando somado aqui embaixo dá 28. Multiplicado aqui em cima dá um valor, que quando somado aqui embaixo dá esse 9,7224. Observem vocês que abaixo da minha diagonal principal, todo mundo está zerado. E aí, veja bem, eu só pego a entrada, né? Eu não considero a saída do meu sistema para eu poder fazer essa avaliação aqui. Eu pego a entrada, eu olho abaixo da diagonal principal, todo mundo tem que estar zerado. E já está zerado, né? A gente só tinha esse valor para zerar, então significa que agora eu cumpri o objetivo que é o escalonamento de Gauss. Essas matrizes aqui, elas não são iguais, mas elas são equivalentes, elas possuem o mesmo resultado. Essa aqui é muito mais fácil de resolver que essa aqui. E aí a gente tem aqui os valores que a gente tem. Esse aqui é a coluna do A1, essa coluna aqui é a coluna do A2. E aí a gente sai da representação matricial e retorna para a representação polinomial. Então ficaria assim: 0 a 1, mais 28 a 2 é igual ao termo independente, que é 9,7224. Ora, esse termo aqui ele é zero, a gente não precisava nem ter escrito. Observe vocês que para eu achar o A2, basta eu passar esse 28 aqui que está multiplicando para cá dividindo. Na hora que eu fizer essa conta, esse 28 ele vem com sinal negativo, obviamente. Isso faz com que o meu A2 assuma um valor negativo. E aí, quando a gente fizer essa conta, a gente acha esse valor de A2. Depois eu substituo aqui, ó, na linha de cima. E aí eu vou ter 7 a 1 mais 9 a 2 é igual a 17,64. Ora, observe que o valor de A2 a gente já possui. Então, a gente pode substituir nesse termo aqui, ó,
A2 vale isso aqui, menos 1,99. Então, quando eu substituir A2 aqui, eu tenho um valor, que eu passo para cá com o sinal trocado, e aí eu tenho esse 7 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, e na hora que eu fizer essas contas, eu acho o meu valor de A1. E aí, como é que fica a minha equação? É dessa forma aqui, ó. Então, ela vai ter o termo independente, menos 1,99, mais esse termo aqui, que é 0,34, valor de x, vezes x. Então, agora, eu tenho uma equação que representa o comportamento da minha tabela. Então, agora eu posso continuar preenchendo a minha tabela. Vale destacar aqui, como eu peguei o somatório errado na minha planilha, obviamente, essa equação aqui não é uma equação que vai representar aqueles dados com uma qualidade muito boa, né? A gente já viu lá no início que o somatório estava errado. Enfim, mas vamos continuar. Achamos que foi esse modelo, vamos continuar com ele. Agora eu tenho condições de encontrar os valores dessa coluna, porque eu tenho a equação. E quem é o valor de x? É o ano, que é esse aqui, ó, com 2 dígitos. Quando eu substituir o ano aqui e fizer essa conta, eu vou chegar nesse valor de dólar. E vou fazer isso para todas as linhas. Observe vocês que meu 2016 aqui, ó, a gente chegou num valor razoavelmente próximo, apesar do erro da equação. Bom, agora eu vou calcular essas outras colunas. Isso aqui é o resíduo, que nada mais é do que o real menos o calculado, e vou pegar essa diferença e vou levar ao quadrado para achar essa coluna aqui. Na hora que eu fizer isso, a gente chega nesses valores que aqui estão, e aqui, observe, bom, e aí eu consigo agora calcular o meu R2, que é o grau de representatividade da minha equação. Professor, Sim. licença. Essa tabela sua aí parece que tá correta. Pelas contas que eu fiz aqui na calculadora, parece que só a primeira que não tava Qual? legal. Qual? Essa aí que você tá mostrando agora parece que tá correto os valores da soma. Ah, eu posso ter errado só a primeira, né? É, Ou esqueci de trocar valor nela. Você somou isso aqui, deu 1.211? sim. Você somou isso? 239, 17, o meu deu 65, mas a minha é redonda. Não, bacana. Mas menos mal, Jennifer. Maravilha. Sinal que ficou errado só a primeira. É sinal que o modelo, então, tá correto. Menos mal. Maravilha, obrigado. De nada. Bom, então agora eu consigo calcular o meu R2, baseado nessa equação aqui. Observe que isso aqui é um ar de variância. Então eu tenho aqui, ó, 100%, lembrando a vocês que 100% é a mesma coisa que 100% igual. Então eu tenho aqui 100% e dele eu vou tirar o meu erro. E esse erro, observe que ele assume um ar de variância mesmo. Então, fazendo essas contas, a gente tem aqui, ó, isso aqui é a variância ao quadrado. Isso aqui é a variação, desculpa. Isso aqui é a variação, que é o erro, né, entre o valor real e o valor calculado. Elevando isso aqui ao quadrado, eu acho esse valor. E faço isso para todas as linhas. Depois eu somo, porque aqui está dizendo que é o somatório da minha diferença ao quadrado. Então, é esse valor aqui. O denominador eu tenho aqui que é o somatório de y ao quadrado. Ora, eu vou pegar a minha saída aqui, ó, 1,66 e vou levar ao quadrado. Achei 2,78. Faço isso para todas as linhas. Depois eu venho e somo isso. Quando eu somar, chego nesse resultado aqui, que é esse valor. Agora, ele está mandando esse termo aqui, somatório de y. Então, somou todo o y, deu esse valor aqui. E eleva isso ao quadrado. Então, está aqui, ó, somatório de y ao quadrado. E n é o número de elementos da tabela, que é 7. Na hora que eu fizer essas contas aí, eu chego que a minha equação ela é capaz de representar essa tabela em 81,31%. Não é lá grandes coisas,
particularmente, eu gosto de modelos mais robustos, modelos que erram apenas 5%, mas, enfim, a ideia aqui é a gente criar modelos. Não existe só uma técnica, né? Eu poderia fazer aproximações aqui essa é de primeiro grau. Eu poderia fazer de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto, enfim, de infinitos graus aqui para observar qual das equações me traz um melhor R2 e adotar aquela que tiver o melhor R2. Na maioria das vezes a gente faz isso, né? A gente faz vários cálculos e adota aquele que seja uma equação não muito longa e que traga um grau de representatividade maior. Mas esse aí já está de bom tamanho, 81,31%, que essa equação aqui, então, consegue representar, essa equação aqui, consegue representar esses valores aqui. Bem, senhores, maravilha. Então, vou plotar isso na tabela. Esse em azul são os valores reais que a gente tem. Esse aqui. E esse em laranja são os valores calculados, que são esses aqui. Observem vocês que essa equação, apesar de não ter uma qualidade tão boa assim, ela conseguiu fazer uma projeção. Observem vocês que o último valor que eu tinha em 2016, ela conseguiu fazer projeção de 1, 2, 3, 4, 5 anos no valor do dólar, com um razoável índice de acerto. Olha só, esse valor aqui é a cotação do dólar às 18 horas da noite. Foi pouco antes aqui de vir para cá, eu peguei esse valor. O dólar fechou nesse valor hoje. Observem vocês que ele não está tão longe assim do que a equação disse que ele estaria em dezembro desse ano. Claro que tem muita água para rolar debaixo da ponte aqui, esse valor pode cair bastante, assim como pode subir bastante. Mas o modelo matemático diz que no final, em dezembro desse ano, dia 31 de dezembro desse ano, o dólar fecharia aí a 2,30. Vamos ver se isso é verdade. Bom, então aqui a gente precisa de uma pausa para meditação. Quando a gente cria o modelo matemático, aquele R2, ele é dentro do universo de discurso. Então, veja bem, ele tem um grau de acerto de 81% aqui dentro. Fora disso aqui, a gente não garante aquele percentual de acerto. Se não garante, então por que a gente usa? Porque a gente quer fazer projeções para o futuro. Então, a gente pega o passado, verifica a qualidade da equação dentro do universo de discurso, para ver se é uma equação que representa bem aqueles dados que estão na tabela, mas ainda assim a gente não tem a garantia que o acerto será tão alto assim, a gente usa para fazer essas projeções. Na maioria das vezes, como são projeções, dependendo do que a gente quer, são projeções muito longas, né? Aqui foi uma projeção de 5 anos, o que a gente faz é, a cada ano, a gente acrescenta mais um dado na tabela, corrige e faz a projeção para frente de mais 5 anos. No ano seguinte, a gente acrescenta informações, faz novo cálculo, projeta mais 5 anos para frente. De sorte que o ano seguinte, ele vai sempre estar bem próximo da realidade, né? A equação ela vai ter um acerto bem grande, né? No ano seguinte, e esse erro tende a aumentar à medida que esses anos vão se passando. Bom, vocês entenderam, né, como é que a gente cria esse modelo? Ô Jennifer, hoje é a sua primeira aula. Você entendeu como é que a gente cria esses modelos? Sim, eu tive uma matéria que a gente fazia isso, só que era na mão. Pois é, você deve ter feito álgebra linear. Acho que foi modelos matemáticos, um treco assim. Modelos matemáticos? Eu Modelos... chamava de cálculo, esqueci o nome, mas aí ela falou assim que era pra chamar de modelos matemáticos. Depois eu olho o nome e te falo direitinho. Tá bom, tá joia. Bem, alguém tem uma pergunta? Lívia, Pablo? Tranquilo? Beleza. Por enquanto também, né? Vamos ver. Tá bom. Bom, agora é o seguinte. E se eu quiser criar um modelo matemático do 4º grau? Simples. Observem vocês o seguinte. Eu tenho a minha equação genérica. Bom, o meu modelo matemático do 4º grau é esse aqui, né? Eu tenho um termo independente,
um índice elevado a 1, outro elevado a 2, a 3 e a 4. E eu tenho a minha função de aproximação, que é essa aqui, ó, que ela é composta de 5 variáveis, né? Como esse primeiro termo aqui é elevado a 1, obviamente, a minha quinta variável ela vai estar com 1 grau a menos, né, que é elevado a 4. E aí, o que eu vou fazer são as aproximações. Ó. Eu tenho aqui A1, portanto, meu G1 tem que valer 1. Aqui, ó, eu tenho meu A2. Portanto, meu G2 tem que valer X. Aqui, o G3 tem que valer X ao quadrado. Tá aqui. O meu G4 tem que valer X à terceira. Ele aqui. E o G5 tem que valer X à quarta. Ele aqui. Então, a gente sabe os valores das funções de aproximação que a gente tem que fazer para que a gente tenha o grau de polinômio desejado. Agora é só montar a equação. E olha como é que a gente monta essa equação. A gente tem aqui, ó, a coluna G1. Aqui a coluna G2, a G3, G4, G5. E agora, o que nós vamos fazer? E essas colunas, ó, eu andei para cá, a coluna passa a ser o G2. Aqui a coluna é G3, né, e assim sucessivamente. Agora, o que eu vou fazer? A variação, ó. Aqui é G1, a variação em relação à coluna 1. Aqui é G2 em relação a 1, G3 em relação a 1, G4 em relação a 1, G5 em relação a 1. Aqui repete, só que a coluna agora é G2. É G1 em relação a G2, G2 em relação a G2, G3 em relação a G2, G4 em relação a G2, G5 em relação a G2. E assim sucessivamente. Se aqui é minha coluna G3, eu vou ter todas as outras variáveis, né, G1, G2, G3, G4 e G5 em função dela. Ou seja, eu consigo, então, ó, eu consigo criar o meu modelo matemático. Se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 equações para poder ter um modelo matemático que seja possível de solucionar, né? Que seja possível e determinado. E observe que o termo independente sempre vai ser a saída, que é o f de x, também conhecido como y, na primeira equação vezes G1, na segunda equação vezes G2 e assim sucessivamente. Ou seja, eu consigo montar um modelo matemático dependendo do grau que eu quiser. E aqui eu mostrei para vocês como é que monta com quarto grau, um polinômio de quarto grau. Poderia ser de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo vai depender do comportamento da nossa tabela e vai depender, obviamente, da qualidade da equação que eu queira. Geralmente eu gosto de parar quando o nível de acerto chega a 95%. 95% é um excelente modelo matemático. Na maioria das vezes, se a gente pegar o mundo real para modelar, a gente não consegue modelos tão perfeitos, assim, que representem tão bem. Na maioria das vezes, as pessoas se contentam com um grau de acerto menor. Como eu sou um pouquinho mais perfeccionista do que os outros, eu vou testando isso até alcançar um grau de 95% de acerto no meu modelo matemático. Senhores, eu vou parar aqui com a aula para não ficar muito extensa e eu vou abrir aqui para perguntas.